Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmão, mais uma vez eu queria trazer uma palavra de Deus que o Senhor tem colocado ao meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos em nome de Jesus Cristo, amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Observe bem, irmãos. Quando nós lemos esse texto, nós observamos uma afirmação do nosso Senhor Jesus. Quando ele vai nos dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Então observamos aqui dentro desse texto uma característica do nosso Senhor Jesus, uma característica da sua natureza, da sua natureza. Quando eu falo natureza, observe que Jesus, ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, Mas, porém, ele está se referindo a um caráter, que está contido no seu coração, a uma personificação, uma personalidade, Quando nós falamos de personalidade, estamos falando do homem, estamos falando de um homem que tem uma personalidade de ser manso. Quando a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele foi o homem mais manso da terra. Não existia um homem manso igual a Moisés. Mas observe que Jesus está se referindo a ele. Ele está afirmando que ele é manso e humilde de coração. Então observe que aqui, meus irmãos, nós observamos que devemos ter estas características. A Bíblia vai nos dizer, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, capítulo de número 5, versículo de número 5, ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando falamos de mansidão também, observamos que no livro aos Gálatas, a carta aos Gálatas, observe que o apóstolo Paulo, ele vai nos falar acerca da mansidão, Mas eu quero trazer dentro do Evangelho de Mateus, quando Jesus se refere a estes dois atributos que estão contidos dentro do seu coração, dentro dos seus sentimentos, dentro da sua forma de conduzir a sua vida ministerial terrena, quando ele estava com os seus discípulos, dentro dos seus relacionamentos, observe que são duas características primordiais para nós que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus. A Bíblia vai nos dizer, ainda no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, Vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, que nos diz assim a poderosa e santa palavra de Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, Então observe, quando Jesus fala que é manso para os seus discípulos, ele está trazendo esta mensagem para estes homens, para os apóstolos, para mostrarem
mostrarem para eles a forma de como eles devem observar as suas características, a sua característica. A primeira característica que Jesus tem é a mansidão. E quando falamos desta característica, irmãos, é o princípio fundamental para que você obtenha vitórias, para que você obtenha conquistas. E quando você mostra essa característica da mansidão, como Jesus ele mostrou no Evangelho de Mateus, quando ele se refere a essa característica, observe que Jesus a todo tempo no seu ministério ele sofreu provocações. Ele foi acusado de blasfêmia. Ele foi levado a várias situações na sua vida ministerial. Ele foi diminuído por palavras. Jesus em todo o tempo ele passou por essas aflições. Mas dentro dessas aflições, o que Jesus ele procura demonstrar na forma de conduzir a sua vida ministerial, porque ele estava incumbido da missão de se entregar pela humanidade, ele demonstra mansidão. Quando ele vai ao madeiro, quando cospem nele, quando batem, esbofeteiam, machucam, traz no seu corpo as marcas, né? As marcas das chicotadas que ele tomou nas costas, né? Quando Jesus é dilacerado ali, o seu corpo é dilacerado, ele mostra a mansidão, né? Quando diminuem a ele mostra a mansidão. Ele não se exalta a si mesmo, né? Então observe que essa é uma característica de todo homem de Deus. E a segunda característica está ligada a esta é a humildade, né? O que é a humildade? A humildade foi uma atitude que Jesus mostrou que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo a natureza divina, né? Ele não se deixou se envaidecer, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E qual foi a atitude de Jesus? Ele estava sempre e está sempre a nos servir, né? Então, uma das características de um homem de Deus é a humildade. A humildade está no servir. A humildade está em nós não se envaidecer e não nos olhar, não nos acharmos superior uns aos outros, mas nos colocarmos uns para com os outros nos nossos relacionamentos com os filhos de Deus, com os servos de Deus, com olhar de humildade. Essa tem que ser a nossa característica de ovelha, né, de servo de Deus. A mansidão e a humildade, ela não tem nada a ver ela não tem nada a ver com você não ter posicionamento. É totalmente diferente. Você pode se posicionar, você pode ser um grande líder, né? Você pode ser um formador de opinião. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com humildade e mansidão, mas você tem que entender que é uma das características, é a mansidão, são atributos da mansidão.
Então a mansidão, ela fala de respeito, ela fala de respeitar a opinião do seu irmão, da sua irmã, né? Principalmente quando estamos labutando com a administração do reino, né? Naquilo que o seu irmão foi chamado, naquilo que sua irmã foi chamado para fazer. Então, a humildade e a mansidão, ela fala de respeito, ela fala de um atributo que reflete o próprio Cristo, né? Um atributo que reflete o próprio Cristo. A maneira de nos conduzirmos naquilo que fomos chamados é a mansidão e a humildade, né? Que você possa tomar isso para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Receba esta palavra.